É o 7 e o 9 dos anos 90. Aquele jogo contra o Corinthians foi divisor de águas, né, Cristian? Não é fácil jogar no Inter. Como que tu virou pra cá? Foi as gaúchas que fizeram tu virar colorado ou foi o colorado mesmo, irmão? Como é que era o clima no time, no vestiário lá? Podia ir no mercado, não podia fazer nada. Quando vai ganhar um Grenal? Quando vai, sabe? Chegava até numa balada, vamos ganhar um Grenal. Aqui veio de Portugal também, que com fome, querendo mostrar o seu valor. Eu vim do Juventus, não ganhando nada. Aquele gauchão foi um divisor de águas? Nossa, quando a gente empatou, a gente desceu pro vestiário, nós fizemos festa, cara. Nós já sabíamos que aquele time tinha muita força em casa. Tu acha que, assim, essa falta de títulos foi preponderante para que chegassem para ti e disseram, o Fabiano tá na noite, o Fabiano cachaça, etc. As pessoas, né, cachaça, porque eu não sei, eu não bebo cachaça. Quando o Darley foi expulso e ficou te incomodando e tu foi expulso também. É verdade que vocês foram pro Dado Beer depois? O entrosamento de vocês era notório. As características que eu tinha como jogador eram complementares a dele. Fica aqui perto de mim, que se eu puder, eu não vou chutar, eu não consigo fazer gol. Eu não quero, eu vou passar para ti. As grandes vantagens daquela equipe, daquele time, era a intensidade. Porque ele tem esse... Que Copa do Mundo, cara? A Copa do Mundo é o Inter. E o vestibular? Eu era o quinto dos 4. Nós estávamos em 3 em cima dele. É um dos poucos gauchões aí que as pessoas lembram. E o Miguel do gesso na perna foi ali? Com uma vitória que vamos falar sério, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Tomava banho, chegava no vestiário. Tava cheio de homem lá, cara, dentro da banheira. Vai tomar banho conosco. Aquela velha Miguel para reconhecimento de gramado, para ver, a grama é tudo igual, né? De 5 não ia ser não, cara, ia ser uns 7, 8 aí, cara. E quem era do quarto dos bad boys? Tinha que entrar com a federal lá. O que a gente tem que fazer para voltar a revelar jogadores no Inter? Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, salve, Academia do Povo, mais um Presença Colorada, grande presença. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho, ajudar a gente a divulgar esse projeto que é tão especial para quem é apaixonado pelo Esporte Clube Internacional, onde a gente fala de bons momentos, de boas lembranças e tem grandes presenças aqui. Então, nos ajuda a compartilhar o Presença Colorada, porque é para todos nós que a gente está construindo essa memória do Esporte Clube Internacional. E hoje, gente, eu sou dos anos 90, eu sou da resiliência do Colorado, cara, e eu tenho muito orgulho disso, porque futebol a gente faz assim, pela paixão, pelo que a gente acredita. Hoje eu tenho 2 grandes presenças. 2 caras que me deram muitas alegrias e que tem uma resenha muito grande para falar, tanto dentro de campo como fora de campo. Pessoas especiais, assim, que vocês vão ver e a gente vai juntos aqui ter uma grande presença, um grande momento. Então hoje, gente, é o seguinte, é o 7 e o 9 dos anos 90, você sabe o que eu tô falando, né? O Fabiano e Christian, Jesus Christian, grande presença, sejam bem-vindos, muito obrigado. Meu irmão, bom te ver aí, grande presença, satisfação, Christian, uma honra pra gente poder estar aqui muito e bom. Tudo, né? E aí, como é que veio essa relação com o Inter, com o futebol? Como é que é a vida do futebol para um cara assim que fez tanto pela sua história, pela sua trajetória e que, aquele jogo contra o Corinthians foi divisor de águas, né, Cristian? Foi muito bom. Ali foi o início de tudo, né? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, poder falar um pouquinho da nossa história, tudo que a gente conseguiu fazer dentro do clube. Para mim, eu cheguei no clube com 14 anos, então, imagina, saio depois para fora com 23, né, com seleção brasileira dentro do clube, então tô até meio suspeito em falar em relação a isso, porque a construção dessa história ela foi muito bacana. Muito legal. Sempre foi uma esperança, né? E às vezes demora para acontecer, né? Como é que foi essa ansiedade? Como é que foi essa relação, assim, de lapidar o tesouro colorado, o cara que era ali uma promessa da base para vestibular e tudo, para até chegar ali e dizer aquele jogo contra o Corinthians que tu faz um hat-trick ali, dá muita moral, né? Sim, sem dúvida. Eles ajudaram pra caramba esse cara aqui, fez parte desse processo.
né? Sandoval, Fernando, enfim, Arilson, André, toda aquela turma. Acho que o grupo era muito bacana, era muito unido. Mas antes disso tudo, né? Essa é a parte boa, né? Teve a parte ruim, muito difícil, uma pressão. Não é fácil jogar no Inter. Ainda mais vindo da base, oriundo da base, a pressão era grande, de ter que dar uma resposta, ainda mais na minha função como 9. E nos anos 90 nem se fala, né, irmão? Muito difícil, muito difícil. Mas no final deu tudo certo, né? Deu para escrever aí um capítulo importante dentro da história desse grande clube. E eu sou grato por tudo. Depois nós vamos falar do vestibular mais famoso do Esporte Clube Internacional. Marcou, né? Marcou. Ali, aí né? Tinha essas malas aí que ajudavam. Mas no total geral foi positivo. Eu sou suspeito para falar do Fabiano, porque é meu parceiro de longa data, a gente se encontra muito por aí, frequenta muito, né? O Fabiano tem uma história muito bonita dentro e fora de campo, seja, né, nos consulados, seja na relação. Sempre... Tu não veio daqui, né? Tu foi revelado no Juventus, começou mais tarde, com 16 anos ali, né? Conta um pouquinho desse começo, assim, e como foi... Como que tu virou pra cá? Foi as gaúchas que fizeram tu virar colorado ou foi o colorado mesmo, irmão? Boa noite a todos. Pô, a minha história dentro do futebol é totalmente do Christian, né? Eu não tive base, né? Cheguei tarde no futebol, cheguei 16 para 17 ali, no Sertãozinho, fui em degrau a degrau, né, cara? Se a gente pensar que o Hendrick hoje vale o que vale com 16 anos, né? Tu começar com 16 para 17. Profissional direto, sem saber o que era futebol profissional, não saber o que era o fundamento básico, eu não sabia, né? E entrar nesse mundo foi muito desafiante para mim, porque eu vim da roça e entrar nesse mundo e de repente você olhar, você tá num clube gigante, cara. E você chega e começa a enxergar... Mas da roça tu foi pro Juventus? Como é que foi? Eu comecei no Sertãozinho, né, na verdade, né, onde a nossa região da minha família mora lá, Sertãozinho, Pitangueiras, então ali tem um monte de usina, né, então eu trabalhava dentro da usina e eu tive essa oportunidade, um senhor, o seu Moura Wagner, foi lá na usina me buscar, lá pediu permissão, né, pra minha avó e pro meu avô, pra levar pro Sertãozinho, né, e aí foi onde tudo começou, ali que eu... comecei a entender o futebol profissional, o que era feito ali dentro, né? Das 4 linhas, né? Treinar, alimentação, dormir, né? Todas essas loucuras aí que eu não imaginava, né, cara? E claro, e assim, eu sou da noite, né? Então tu sabe muito bem disso. Mas eu era sossegado nessa época. Não, eu sei, com 16 anos também, né? Mas a tua passagem pelo Juventus foi muito rápida. Foi rápido. Com que idade tu chegou no Inter? Cheguei com 19. Acho que 19 anos. Eu... Sertãozinho, 6 meses, 15 Jaú, menos de 1 ano e pouco. Juventus, estourei ali no Campeonato Paulista, que é... Mas o 19 dos anos 90 era o 17 hoje, né? Exatamente. Mas porque tinha maturava mais tarde, né? Sim, demorava até os 20 anos, né? Tinha que ter, até os 20. Aos 20, se não dava, já ia ter que estudar, caçar alguma coisa pra fazer. Né? Sim. Era a nossa preocupação, né? Chegava aos 20, mas eu não tinha esse peso, porque eu saí do mundo... que não tinha nada a ver com futebol, que era vier lucro. E quando eu cheguei aqui, 19 anos, tudo novo, né, cara? Pra mim, assim, vivi esse mundo, eu via jogadores de alto nível de seleção, Gamarra, nem sabia quem era o verdadeiro Gamarra. Quando tu chegou com 19, quem é que tava aqui na tua geração, assim? Minha geração, cheguei aqui em 96, sim. O Christian já estava, aí eu peguei o Fabinho, peguei o Leandro Machado, peguei o vestibular. Chegou o Piu Piu, lindo, né? Que bichinho feio que era. Mas metia gol, né? Metia gol pra caramba. Então era uma briga boa, né, cara? Porque eu era ponteiro, cheguei como ponteiro, então eu não participei dessa briga deles, assim, né? de disputa ali, né? Eu só corria, tinha que lançar a bola pra eles fazer os gols, né? Mas tu sempre foi um cara que tinha velocidade, tinha força física também, né? Velocidade e força física. Ou foi no Inter que tu adquiriu essa força? Não, eu já vinha, né? Isso é coisa de roça, né? Sim, claro. Porque isso sem dúvida, da roça, né? Dos amadores. E aí eu era muito mais vibrador, cara. Eu era muito individualista. Quem me tirou isso foi o profissional, né? O Wilson Tadeu, seu Wilson Tadeu, né? Que jogou no Grêmio, foi treinador meu no Sertãozinho. Ele que me começou, olha, guri, você vai ter que parar de pentear a bola demais, isso assim, você tem que tocar e já receber, como tu é um cara velocista, você pegar a bola na frente, ninguém vai te segurar. Então ele foi me ajudando nessa parte, né?
dentro do profissional do E Sertãozinho. tu já foi o contrário, né, Cristiano? Porque tu era essa promessa da base, daí deu uma rodada fora e voltou. Sim. Nessa rodagem que tu fez, por onde tu passou, foi importante. Portugal. E foi importante, assim? Foi importante a nível... Eu ganhei muita coisa lá e tenho essa relação muito boa com Portugal até hoje. Mas o que eu mais aprendi lá foi me comportar, foi a parte cultural, totalmente... Futebol era um detalhe. Até porque as coisas não aconteceram da forma que eu queria que acontecesse lá e que me fez voltar 4 anos depois. E aí tive a oportunidade de voltar pro clube, né? E aí foi aquele processo todo. E daqui a pouco essa formação cultural tá longe, né, do teu mundo, etc. Não tá num clube de tanta expressão como era o Inter em nível de Brasil. Isso faz também tu focar no trabalho, né? Porque é muito difícil, né, meu cara? Eu comecei a comunidade ninjitsu com 21 anos, entendeu? Cara, e tudo que o cara quer é à noite. Então, assim, tu ganha uma projeçãozinha. É muito fácil o cara estar em casa e falar dos boleiros. Pô, o cara tá na noite, etc. Porque o problema não é a noite. Se tu for à noite, não tomar todas, ou não beber, ou beber eventualmente, e tá no outro dia treinando e tendo responsabilidade, dá pra conciliar, né? Só que às vezes a corneta ela é muito mais mental do que física, né? O resultado, né? E tu passou muito por isso, né, Fabiano? O resultado tem é até fundamental. a coisa do pejorativo, claro, do Fabiano, de que estar tu não na noite, gosta que seja chamado. Que a noite me vincula com noite. E tu nunca deixou de treinar, né, irmão? E lógico, a gente chegava... Treinava como um cavalo, cara, tá louco? Aí os caras, mas aí tem aquele fator que é o resultado. Quando o resultado não vem, né? Aí nego bate. Aí nego mudou muito, né? O futebol mudou muito. Agora tu já não consegue. E hoje tu tem todo um suporte, né? Tem fulano, beltrano, ciclano, analista. Tu não tem mais empresário, tem staff hoje, né, cara? Tá dando uma chifra, né? Vem ali, fala com o meu staff, né? Hoje o fundamental, hoje é que nós estávamos até comentando, hoje essa molecada da base, né? Eles hoje têm uma estrutura muito grande no clube, né? Hoje eles vivem lá dentro, né? A vida deles é isso aí lá dentro. E realmente eles têm poucos espaços hoje para sair. E isso eu vejo por um lado positivo. Porque agora eu estou vendo o outro lado, estou do outro lado. Eles concentram, eles focam, treinam e vivem isso. Não tem mais espaço hoje. E não tem, e por exemplo, existe um investimento muito maior em nutrição, em pesquisa, em análise de dados. O Cristian também tá aí hoje, sabe disso. Hoje o atleta, ele é um investimento. Sim. Hoje os contratos de alguns meninos já vem ali porcentagem de gordura, tem que ter isso. Ele hoje ele não precisa mais ficar só o Fabiano, o Christian, ou o empresário dando dura. Ele hoje, ele sabe. É tudo tão esmiuçado que para ele bater as metas, ele tem que ter uma postura muito mais profissional. Essa valorização financeira. Isso é legal? Vocês acham que isso é bom? Essa valorização financeira do mercado, ela exige um profissionalismo maior. Isso é nítido aí hoje. Os valores envolvidos em negociações, em investimento dos clubes, é uma coisa hoje surreal. É outro mundo, né? É outro mundo. Então tem que ter uma cobrança maior, é normal, porque quanto mais um investimento, mais tem que ter o cuidado em cima dele. Pô, vocês estão super bem, né, cara? 97 pra cá, já é 25 anos, né, 25 anos. Pô, o tempo fez bem pra vocês. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu vim pra cá, quando eu cheguei aqui, eu morei no Beira-Rio, cara. Eu morei no Beira-Rio. E aí eu queria tanto morar num apartamento que eu achava, eu quero morar num apartamento. Por que será, né? Não, mas então, isso que foi interessante. Depois, com o tempo, eu fui vendo, cara, porque aquilo foi muito bom pra mim. Que eu vivi lá dentro, concentrei, foquei, e eu cheguei nos meus objetivos. Eu queria até mais, lógico, mas acho que foi o cara de eu morar lá dentro, viver lá dentro, ter o regime de comer, tinha os horários, os horários, a alimentação da tia que fazia pra nós. Então eu vivia lá dentro. Então cara, aquilo foi importante. Eu vejo isso hoje. Cara, aquilo foi muito importante pra mim, porque eu vivia ali dentro. E bem ou mal, tu já começa a conhecer a história do clube, a cultura do clube, né? Então tu começa a te identificar, tu entende os valores, tu entende a postura do torcedor, tudo fica mais claro
claro também, né? Claro. Não cai de paraquedas, porque às vezes chega um moleque com 22, 23 anos aqui, moleque no bom sentido, obviamente, e não entende o que é o Inter, Sim. não entende a cultura do futebol gaúcho. Então, a base ela é importante nesse sentido também, né? Muito, Sim, tá louco. é que globalizou tudo, né? Hoje o futebol, Perfeito. tem jogador da Bahia aqui, vários jogadores da Bahia que talvez nos anos 90 eles não tivessem a oportunidade de estar aqui. Claro. Então, culturalmente, misturou tudo. Né? Tem muito jogador, eu não sei nem qual é a porcentagem de jogadores gaúchos aqui. Olha. Sim, o teu exemplo é muito bom, porque lá em 89, quando a gente perde lá pro Bahia, Sim. o Zé Carlos foi um baita investimento que o Inter fez, um dos Sim, maiores, e não funcionou porque não entendia a cultura do futebol gaúcho, né? Tinha uma distância muito grande de informação daquela época para agora, entendeu? Então agora com a internet, com esse mundo todo, com acesso a 1 milhão de informações, é muito mais fácil hoje vir um menino de lá para cá e em 2, 3 anos entender um pouco mais o que é a cultura do futebol gaúcho, entendeu? Eu acho que isso é importante. Tem ajudado muito, mas lá atrás era complicado. Esse aqui se adaptou bem, mas não foi uma coisa programada, foi coisa que aconteceu. Mas quantos com potencial acabaram não rendendo por isso? Nossa, mas é muito, né? Ainda mais, que é isso que eu queria trazer para nós agora, ainda mais nos anos 90, né, gurizada? Anos difíceis. Os anos 90 foram muito difíceis, vida, assim, meu então Deus existia uma pressão muito maior, assim, em relação ao rival, em relação ao Inter. Como é que foi? Isso é mais difícil nesse momento ou é quando tu mostra que tu é resiliente? Porque eu olho assim, como torcedor é fácil. Independente de título ou não, a paixão cada vez aumenta. Ainda mais o cara que é Ainda mais moleque, em momentos né? difíceis, né? E era o que a gente vivia ali. Nos anos 90, a grande parte da década ela foi dominada pelo Grêmio. Com títulos importantes e a gente nada. E como é que era o clima no time, no vestiário lá? Se isso surtia efeito, assim, essa coisa de tu tá... A gente chegou a um período ali que a gente começou a mudar, teria que mudar esse quadro, né? E a gente teve aquela oportunidade de montar esse time. Sim. Que foi começando aos poucos, cara, e foi tendo forma, e eu mesmo, né? O Christian também é daqui, eu cheguei, não podia ir no mercado, não podia fazer nada, quando vai ganhar um Grenal, quando vai, sabe, chegava até numa balada, vamos ganhar um Grenal, cara, e aquele ficava massacrando toda a cabeça nossa, né, cara, e a gente começou a montar aquele time, as coisas começou aqui, começou ali, nós começamos, gente, vamos fechar, e cada um com a sua vaidade, cada um com o seu estilo, mas vamos caminhar juntos, senão vai acontecer o que aconteceu ali atrás, né, que ó, o pessoal que não for campeão foi tudo mandando embora, né? Sim. Foi tudo, Cocheia, não sei quem, mas não sei quem. Foi tudo mandando embora. Então nós estávamos assim, ó, nós vamos ser campeão. Fechamos. Nós fechamos, aqui veio de Portugal também, que com fome, querendo mostrar o seu valor. Eu vim do Juventus, não ganhando nada. O Fernando veio do Guarani, o outro veio todo mundo operário, meu. Não tinha como falar. A Estrela, acho que era maior, que vinha com já mais consolidado, era o Arilson. O Arilson. E o Gamarra, que já estava aqui. Mas o resto veio tudo, vamos fazer, mas vamos se unir, senão cada um... E aquele gauchão foi um divisor de águas? Nossa, com certeza, total. Os grenais que a gente já começou ali ganhar, empatar e começamos, já foi totalmente. Ali foi muito ponto de equilíbrio, né? E o Grenal, ele é muito importante, não adianta. Muito, né? Para nós né? Ele é o mental, né? Porque às vezes tu tem um time encaixado, etc., desanda no Grenal, a pressão. E ali, quando nós acho que empatou o gol dele lá dentro do Olímpico, lá, que nós estávamos saindo perdendo, quando a gente empatou, a gente desceu pro vestiário, nós fizemos festa, cara. Vamos ganhar. Eu comemorei pra ganhar, porque, nós vamos decidir lá em casa. É isso aí. Não tem nada a ganhar. E eles tinham ganhado a Copa do Brasil, né? Sim. E não tem problema em fazer festa no empate se aquilo tá te dando um tesão, tá te dando uma capacidade anímica de fazer a diferença. Nós já sabíamos que aquele time tinha muita força em casa. E juntando todas as circunstâncias daquele momento, tá louco. com a torcida. Quando a gente entrou e viu a gente perder aquele jogo, nego pendurado lá no chapéu, nego gritando, e nós falamos, hoje nós temos que ganhar, cara. E foi legal porque a gente... da decisão aqui, a gente treinou, ficamos focados, gente, vamos segurar, eu era mais aqui, o outro era, vamos segurar, nós precisamos ser campeão. Cara, era bem louco, nós ficamos 3 dias? 3 dias concentrados, 4 dias. E tu acha que, assim, essa falta de títulos foi preponderante para que chegassem para ti, etc. O Fabiano tá na noite, o Fabiano cachaça, etc. Tu acha que isso, assim,
potencializou, porque tu nunca foi um cara de te expor, tu nunca foi um cara... Então, as coisas eram muito mais potencializadas em função da crise que existia nos anos 90, e aí tu que pagou essa conta, irmão. Eu sei que não gosto de falar sobre isso, imagina, mas assim, a gente tem intimidade e eu consigo... Sempre entendi o teu lado, mesmo como torcedor, mesmo antes da gente se conhecer. Eu sou cegado nessa parte que eu gosto de falar, porque as pessoas, né, cachaça, porque eu não sei, eu não bebo cachaça, né, então eu não sei, cara, eu não, nada contra quem bebe, né, mas eu levei esse nome, acho que foi através que eu saía, às vezes eu saía e nem bebia, mas eu queria estar no lugar, tá ligado? Vendo um ambiente, vendo pessoas. E até porque eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu já fiz 3 promessas de ficar 1 ano sem beber. Por quê? Porque o cara que trabalha na noite é tudo muito fácil. Então eu unia o útil ao agradável. Quando aconteceu uma coisa muito importante pra mim, ou quando eu queria que acontecesse, eu vou ficar 1 ano sem beber. E, pô, e teve uma vez que anunciaram na rádio que eu tava completando 1 ano, festa no Dado Beer. Dado Beer era... tá louco. Né? E aí é o seguinte, eu solteiro, aquela coisa, 1 ano sem trago. Só que o cara é 1 segundo mais rápido na noite sem trago, não é? Tá louco. Então, muitas vezes o cara tá na noite, o cara tá enlouquecendo. Não, na verdade, o cara tá não, teve noites, sopilando, assim, noites assim que eu ia pro Dado B domingo ali, né? Até quando a gente perdia. Eu sei. Tava eu lá. Já que tu falou disso, a lenda aquela do quando o Darley foi expulso. E aí ele te puxou. Mais, né? Acho que não. Não, que já tinha ido embora. Quando o Darley foi expulso e ficou te incomodando e tu foi expulso também. É verdade que vocês foram pro Dado Beer depois? Não, eu não sei se eu fui, agora não sei se ele foi. Porque assim. Agora assim, a gente não era parceiro disso aí, né? De sair junto, né? Os rivais. Eu não tinha essa relação com ele de sair na noite, mas talvez ele tava num canto e eu tava no outro. Mas tinha vezes que eu saía, cara. Os caras. Mas o Darley é uma figura. É uma figuraça, porque assim, boa. O Darley, ele era DJ nessa época também, te lembra? Metido DJ. Então, às vezes, a gente tinha show, a gente ia tocar alguma coisa, ele aparecia, vim tocar aqui também com o DJ. Eu fiz chega junto. A gente se dava muito bem dentro das 4 linhas fora, só que a gente tinha uma diferença de noite, a gente não saía muito. Aí os caras, vocês não é parceiro na noite? Eu falei, não, legal, eu gosto de outra, eu gosto de outra coisa, tá ligado? Então não vamos misturar as tintas. Mas uma coisa que tu falou, assim, o entrosamento de vocês era notório, fantástico, tinha. E da onde constrói o entrosamento de uma dupla tão clássica do Inter, Christian? No meu ponto de vista, né, eu acho que são características. E hoje eu consigo aí, observo muito isso, estou envolvido nisso praticamente todos os dias. E as características que eu tinha como jogador eram complementares a dele. Ele ia lá, ele construía toda a jogada e eu era o cara que tinha que estar concentrado, focado para encontrar espaço dentro da área, mínimo espaço em algumas vezes, para tentar chegar e fazer a coisa acontecer. Então, ele já sabia. Ele não era de fazer muito gol. Até mesmo o Sandoval também, no nosso E futebol time. Não se faz sozinho, né? São peças complementares de uma engrenagem. E o próprio Sandoval dizia, Christian, falou, cara, é o seguinte, fica aqui perto de mim, que se eu puder, eu não vou chutar, eu não consigo fazer gol. Eu não quero. Eu vou passar para ti e faz, vai lá e resolve. Então, a gente conseguia ter essa sincronia entre os três. O Arilson também chegava, era agudo. O Marcelo, às vezes, fazia o lado esquerdo também. Então, a gente conseguia chegar e, claro, eu, né, dentro das minhas limitações e técnicas, né, porque eu não era jogador que nem eles. Principalmente em 97, era o cara mais fixo lá na frente. Depois eu tive que em 98, 99, com a lesão dele, me reinventar como jogador. E sair mais, ser menos pivô, né? Eu tive que jogar mais, eu tive que me movimentar mais, porque eu já não tinha eles. O Sandoval tinha saído, o Fabiano estava machucado e eu tive que dar meu jeito. O Sandoval era um jogador muito moderno para a época, né? Muito. Hoje é o que um jogador, acho que... Ia ser fundamental hoje no papel, porque ele não segurava a bola, né? Ele era magrinho, né? Ele falava sempre, 2. Futebol europeu, né? Exatamente. Por isso que aquele time deu liga. E a parceria eu acho, de atacante, cara, eu errava, às vezes, o cruzamento. E ele, aí eu, vai lá que eu vou acertar. Sim, batata. acreditava. Eu errava, 1, 2, eu falei, negão, vai dar certo. E a terceira, gol.
Então a gente conversava muito sobre isso. É convicção, é sintonia, vai no primeiro. Acreditar, né? Era sempre uma jogadinha na linha de fundo, tentava primeiro pau, era batata, não tinha que inventar. Ou eu buscava o passe, um cruzamento, era primeiro pau. Então nos treinos nós já, entendeu? Quando eu pegava a bola aqui, dependendo do bico da área, né? Bico da área grande, às vezes ele já estava aqui, não precisava nem correr, né, cara? Às vezes eu só direcionava a bola e ele já atravessava. Aquela bola que a gente sempre fala. Isso não é só no treino, né? Isso é na convivência, né? Confiança. O próprio Sandoval. Quantas vezes eu falei, Sandoval, você não vai jogar hoje? Eu tô. Fudeu. Deu, aí quebrou. Sim, claro. Sim. Entendeu? Claro, era o cara que abria espaço no meio campo, né? Nós tínhamos essa parceria, eu tinha com ele, quando ele não funcionava, eu me lascava, cara. Eu falei, pô, nego, joga só nós. Não tinha esse cara, né? Então você vê como que eram as peças, né? Funcionava. E hoje o futebol é mais dinâmico, tu tem 5 substituições, ele é muito mais intenso. Naquela época, quando um time dava liga, era aquele time que funcionava e ia até o final, e todo mundo se protegia para construir isso, né? Tu sabe por que um das grandes vantagens daquela equipe, daquele time, era a intensidade. Era um time intenso. 20 minutos, 15 minutos ali. Por isso que aquele time conseguiu fazer o que fez, porque era um time que trabalhava muito. Ele era um time que nos anos 90 ainda um futebol mais cadenciado, era um futebol mais clássico. Tinha algumas equipes ali, Flamengo, Cruzeiro, pô, grandes equipes. Só que é o seguinte, o nosso time não, o nosso time era moderno. Era um time que trabalhava muito. Todos trabalhavam, entendeu? Então isso ajudou muito a gente. E aí tinha o dedo do Celso Roth também. Muito. Ele era figura, né? Cara, eu sou suspeito para falar do Celso Roth, porque é o seguinte, meu filho nasceu no dia 18 de agosto de 2010, no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores, entende? Então ele me deu uma das maiores alegrias da minha vida, entendeu? Então, pronto. Eu confesso para vocês que não caiu a ficha que eu era pai e que eu era bicampeão da Libertadores. Foi uma história muito maluca, assim. Mas ele sempre foi um cara muito intenso, assim. Sim. Às vezes ele era mal compreendido no vestiário, mas essa relação de 97, ela foi muito bem construída pelo Celso também, né? Também ele estava começando, né? Todos nós ali estávamos, tudo naquele barco ali. Todo mundo precisava de um cara que pensasse pra frente. Uma mescla de jogadores, o Fernando, mais experiente, o empresário, o Gamarra e tal, tinha o pessoal. O Enciso ali, que também tinha e depois tinha a meninada, entendeu? Mas eles todos os caras mais experientes, todo mundo buscando alguma coisa. Tanto é que o Gamarra fica só o campeonato vai embora. Sim. Entende? Então foi isso. A gente juntou o útil ao agradável, né? E conseguiu. E aí o Celso Roth era uma figura, porque ele tem esse... Pra fora, né? Fora, lá dentro nós vamos, professor, vai. Levava ele, levava nós. E assim, com todo respeito, né? Nada de passar por cima. Às vezes uma conversa mais dura, um puxão de orelha. Não transfere, Fabiano, não transfere. Sabe quando é que eu vi que o Inter ia ser bicampeão da Libertadores? Porque teve aquele ato da Copa do Mundo e foi bem quando o Celso Roth chegou no lugar do Fossati, tá? E aí, Copa do Mundo, etc. Daí é o seguinte, então, reportagem, acho que era do Jornal do Almoço, alguma coisa assim, não sei o que, foram entrevistar o D'Alessandro e perguntaram assim, o que tu tá achando da Argentina na Copa do Mundo, não sei o que. E aí o gringo olha pro repórter e diz assim, que Copa do Mundo, cara? A Copa do Mundo é o Inter, é a semifinal na Libertadores ali. Eu vi assim, pronto, mudou, virou a chave. Sim. Esse time, os caras não estão nem aí pro coisa, tão focados, assim. E nisso ele era muito bom, né? Em chegar num lugar e focar, tanto que tem essa brincadeira do cavalo paraguaio com ele, porque ele ajeitava muito os times no começo e dava uma intensidade marcante. Depois, vestiário é complicado, é recurso humano, tu conseguir lidar com tanta gente, com tanta vaidade, com tanta gente que ganha muito bem, que tem um outro patamar, é complicado, mas assim, em termos de motivação, de chegar assim, vão atrás, que aqui nós vamos chegar e nós vamos construir um padrão de jogo, isso ele fazia muito bem, né? Ele treinava muito bem, eu posso falar mal dele porque ele fez umas coisas assim para mim crescer como atleta ali dentro, né? Cobrou mais treino meu, principalmente na finalização, a questão de cruzamento, né? Que eu chegava na linha de fundo, às vezes pecava no começo.
E ali com o tempo ali, ele, não, vai, pega 20 bolas, 10 bolas, colocava os cones lá, e nisso aí pra mim foi fundamental, porque aí eu não precisava chegar tanto na linha de fundo, né? Eu chegava até a linha de fundo e pecava ainda os erros, né? Não adianta... Isso aí com o treino exemplo, foi... Você, claro, lá dentro foi mais fácil. Que você sabe muito melhor. Mas não adianta tu deixar todo o gás para ir até a linha de fundo e não ter força para cruzar. Então, tu tem que ter essa experiência para saber administrar o teu fôlego, né? A gente vê, às vezes, um cara faz uma jogada, passa por 2, 3, e aí chega ali na coisa, não tem força para concluir. O cara tem que guardar uma energia para botar para dentro, além né? de não ter força para concluir, não sabe. E treme, né? Centroavante não pode tremer, né, meu irmão? Difícil. Tem que matar. É difícil, não é uma coisa fácil, mas... Goleiro e centroavante é o que mais tem que ter personalidade. Não digo personalidade, carrega um peso a mais. A responsabilidade é maior, né? Carrega um peso a mais. Se tu falhar, né, tu pode perder um título importante. Eu acho que o goleiro ainda é pior que o 9. Porque o goleiro... Entendeu? O 9 eu posso dar o luxo de repente errar uma ou duas bolas e na terceira acertar. O goleiro, se errar duas, já era. Tem que ter muita moral para levantar a cabeça erguida. Um emocional, né? E falar em moral, gente, pô, olha só que legal que tá esse papo aqui. Então não deixa de seguir, de compartilhar, de divulgar tudo isso que a gente tá fazendo, seja no YouTube, seja através do Instagram, no @presença colorada, sem o cedilha, e no @presscolorada no Twitter. Nos ajuda aí, porque esse projeto aqui é para falar de Esporte Clube Internacional, é para ser descontraído, é para ser uma grande presença. E o vestibular? Como é que foi essa história? O vestibular mais famoso do futebol brasileiro. Seu Ibsen. Né? O Ibsen era emblemático de grandes frases. Foi uma sacada muito legal dele. Era o Robigol... Todos deram certo. Todos Washington, eles, né? o Robigol e o Humberto. Graças a Deus todo mundo conseguiu construir uma carreira bacana. Todos, cada um nos seus lugares que conseguiram encontrar um caminho favorável. Todo mundo deu certo. Acho que isso para mim é o mais importante. E eu não faz muito tempo, então eu não me lembro direito, mas tinha um que tu não era o primeiro da fila, né? Naquele jogo contra o Corinthians. Eu era o quinto dos 4. Conta isso pra gente. Tinha como o Silvio, né? Também depois veio o Silvio. O Silvio chega no E como é que tu é escalado pra aquele jogo do Corinthians? Não, do jogo do Corinthians já era. foi logo em seguida a final. A final tinha sido campeão, ia jogar aquele jogo. Então vamos falar da final antes do jogo contra o Corinthians. Aí ele já tava consagrado, eu já liguei e mexia nele. Eles tinham sido campeão brasileiro, tinham sido campeão da Libertadores, etc. Ninguém acreditava naquele Inter. Sim. Por isso também a comemoração lá e dizer agora vamos pra casa. Bom. E aí em casa foi a festa. Foi, quando vai lá e faz um golaço lá, a gente comemorou e a decisão, falou, vamos decidir lá em casa agora. E lógico, a gente ouvia, naquela época do Grenal falava muito depois, né? Terminou o Grenal, mais uma semana, esticava aquelas brigas, lembra que tinha? Era boa. E que o Grêmio tem melhor time. Campeão. Teoricamente tinha. Era campeão da Copa do Brasil, não sei o quê. Eu acho que isso só mostra o potencial daquele time. Então tinha essas vaidades, que eu acho legal. Então a gente. Porque ganhar de morto, qualquer um ganha, né? Sim. Aquele time foi muito valente. Foi muito valente. Eu vejo. Sempre quando eu vou lá e dou uma olhada no nosso jogo, naquele jogo na final ali, cara, era palma a palma, nós estávamos em 3 em cima dele. Sim. Teve um lance lá com o Carlos Miguel lá, acho que tinha 3 assim cercando, já dando carrinho, e nós não parava, cara, porque a gente entrou com o propósito de ser campeão, teve um que não deu carrinho na bola, buscando seu espaço. Então a dividida nossa ali no chão, no ar, era sempre nossa. Que aquilo ali aquele momento ali, acho que principalmente a final, né? Porque foi onde coroou todo o trabalho, né? A final. Aquilo ali eu tenho muito vivo na memória como foi uma forma de a gente se conectar com o torcedor. Sim. Eu acho que isso passou só do título. Aquilo, tanto é que é um dos poucos gauchões aí que as pessoas lembram. Já se ganhou. Claro. O clube já ganhou vários. De 25 anos. Vários. Mas isso foi um divisor de águas, né? Além de ser um divisor de água, ele conectou ali.
no momento difícil, ele consegue conectar a torcida com aquele grupo, com aquele Tá time. louco. Foi bom demais. E reacende uma chama. E o Miguel do gesso na perna foi ali? Não, foi... Foi depois, né? Foi ali. foi ali. foi na De quem é que semana. inventou aquilo ali? meu? Foi, acho que Foi o Ibsen, não? Não, o Ibsen não estava dessa vez. Não? Acho que foi a comissão técnica junto com o departamento médico, né? E aí veio aquela... Que Deus o tenha, nosso grande o amigo. Crescente ali, Claro. junto com o Dudu, com o Rabelo. Então, aí me chamaram e eu não sabia de nada, cara. Ô, vamos ter Banha vai. do Miguel. o banho é fantástico. Você vai ter que dar um migué. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Totalmente inocente, né, cara? E eu falei, vambora. E o migué foi, cara, e colou, cara. A semana... outra, aí- Mas outra. tu chegou a dar entrevista, alguma coisa? Ou Tava não? fora. Tava, E outra, não, mas tava- ninguém te E procurou outra, essa não, a câmera. imprensa Outra que Sim. pouca gente sabe. Que senão tu ia entregar, né? Isso pouca gente Não? sabe. Não sei ia ter tanta essa emoção. Não, pela tua ingenuidade, eu quero dizer, E outra, entendeu? uma coisa que pouca gente sabe. O ônibus arranca, faz o retorno lá no sanatório ali, sabe? Aham. E o Bah, Fabiano do tava secador, lá né? dentro, ele tava no vestiário. Tinha arrancado o ônibus sem ele. Mano, lá é verdade, do Grenal, do Fica Doido. Tem essa mesmo. cena aí que me deixaram pra trás. E aí eu, ai, que coisa boa, mas então eu vou ficar aqui, não precisa. Eu não vou ter essa, imagina. Tá eu, o João, Imagina o jogo da os história, os né? dois seguranças, o João e o Sapato sentados no banco lá, bem conversando. Aí. Cara, show de bola aquilo ali, cara. E os caras depois queriam me dar multa ainda, por cima. loucura, São só cara de loucura. pau, cara. Mas esse E aí o próximo jogo é contra o Corinthians, Sim, né? no final de Porque semana. tem muito essa coisa do gauchão engana bobo. Serve só pra dar salto alto, etc, né? Então Não, assim, não. ganha o gauchão e aí tem o Corinthians. Mas Tinha um baita time aquele Corinthians, né? aquele era diferente. Aquele gauchão, com todo respeito a todos os outros, todos. ele foi importante para a história do clube, porque ali tu quebra uma quebra de paradigma, uma quebra de monopólio, Sem vamos dizer assim, dúvida. do adversário. Ali tu quebra esse ciclo e depois tu inicia um campeonato brasileiro com o pé direito. Com uma vitória que ninguém, vamos falar sério, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Ninguém esperava que ia acontecer aquilo, né? Normalmente é o máximo um empate contra o Corinthians. E a gente vai lá e faz aquilo tudo. E aí começou a conexão, que é o que eu digo sempre. Tem que haver essa conexão entre torcida e o time, o grupo. Tem que ter. É muito importante isso. Se tu for analisar todas as grandes conquistas de todos os grandes clubes do Brasil, tem essa conexão. Perfeito. E aí tu pensa assim, ó, ganha de um Grêmio, que era um belo Grêmio. E aí vai lá, joga com o Corinthians, tu destrói. E aí eu o só aprendendo a dizer que esses caras fizeram. E aí o seguinte, o vestiário, viu Cresce. só? Cresce, é possível. É nós, viu? Vamos. Não tem bicho papão, é com a gente o não teve. bagulho. É possível. Eu acho que mais também que eu não sei se o Christian lembra, foi a forma que a imprensa, né, geral dava, né? O Internacional, pela fase que vinha financeiramente também, isso incomodou muito, né? E falava que o Internacional talvez seria rebaixar e a favorita aos Mas aí rebaixamentos. uns pouca prática. Sim, mas esse assim- pessoal da imprensa, eu vou te contar. Cara, mas aqui pra nós, cara, mas foi... Esses comentaristas, eu vou te a gente contar. ouvia, mas a gente vai, meu. E as coisas, como que ele falou, chegamos lá em Corinthians, sensação, né, favorito ser campeão já, o Corinthians. Chegamos lá e não tomamos conhecimento nem respeitamos, cara. Chegamos lá, atropelamos, e terminamos o jogo, fomos pro vestiário, nosso mesmo estilo, e jogo a jogo, construindo vitória, e nós fomos acendendo a luz, e nós fomos vendo aquela luz. Sim. Opa, vamos buscar, nós estamos pegando. E os caras já mudou. Eu acho que no sexto, sétimo jogo já mudou. Vinham jogar no Beira-Rio, todo mundo... esses loucos. Dava 15 minutos, nós já tava empilhando. E era um time muito intenso. Então mesmo. era intenso, cara. Então a gente mudou esse jeito, né? Até por causa da torcida também, que apoiava nós. A torcida comprou, como o Cris falou, conexão, comprou a briga, ia lá comprava o seu ingresso, a Coreia, um pouco de dinheiro ali, misturava todo mundo, você sabe. E o torcedor se identifica muito com o atacante, né? E aí aqui fazendo não gol, adianta, isso aí. E aí tem uma dupla conectada, folclórica. E que na realidade tu representava aquele povo todo, né? Eu acho que o grande barato disso tudo, daquele time ali, é que o torcedor se identificava. Ele via assim, pô, esse time aí, esses caras até não é lá grande coisa, esses loucos, mas eles correm, se esforçam, eles vão e vai. E o torcedor começou a acreditar e automaticamente ele transmitia isso pra gente.
E a gente lá dentro, porra, eu me sentia como uma extensão da torcida. Na verdade é isso. E era legal porque ela treinava no ar lá, né? Ficavam ali. Não tinha segurança para chegar em nós, não tinha aquela vaidade. Então a gente terminava ali para atravessar, acho que uns 10 metros ali para passar. Cara, vinha, tirava foto, falava besteira e nós, aquela figura aquele lá. Cara, parecia que a gente era da família, porque eles todos os dias iam lá de manhã ver nós treinar, os erros, o acerto, sabe, cara? Então era uma crítica assim, você não via tanta maldade. Sim. Cara, a gente fazia coletivo ali, né? Com o quê? Acho que 2.000 pessoas penduradas naquele... Na tela ali olhando o treino. Outros tempos, né? Cara, hoje tudo é blindado, né? Hoje cara, a gente ficava assim, cara, pô, tanta gente veio o coletivo, cara. A própria relação com a imprensa, com o jornalismo, hoje ela é completamente diferente, né? Sim. Porque antes o repórter tava lá, tinha acesso, depois do treino conversava com o fulano. Mas não vamos longe. Hoje é tudo pronto. Parece que tem que passar as perguntas antes. Assessoria de imprensa e tudo. E a gente tinha pouca estrutura em relação a isso dentro do clube. Existia, mas de repente não estava preparado a 100% naquela época, né? Para poder suprir aquela demanda. E depois tem aquele episódio lá também do porco, galinha. Aquelas são coisas que, se tu for analisar hoje, isso não vai existir nunca. Não vai existir nunca, né? Mas naquela época era possível acontecer isso, entendeu? O vestiário também, do pós-jogo, entrava a imprensa, tu tava ali trocando de roupa. Isso não existe hoje, isso não existe. Tomava banho, chegava no vestiário, tava cheio de homem lá, cara, dentro da banheira. Vai tomar banho conosco? Era outro futebol. Aí nós dá espinha, tem espinha. Aí já começava a farra do boi, né, cara? E o 5-2, irmão? Como é que é essa história? Essa história não foi divulgada na época de que tu ficou no Beira-Rio? Como é que é? Não, essa aí ali que eu saí do Beira-Rio, acho que terminamos toda, e eu fui lá pro fundo, né? E de repente esses loucos pegaram o ônibus e saíram, e eu voltei. E aí, pô, beleza. Que loucura, né, cara? Aí o ônibus voltou, chegamos naquele Olímpico lá, tá, como sempre, né? Todo aquela velha migué para reconhecimento de gramado, para ver, a grama é tudo igual, né? Aí, mas tem que ter aquela manha, né, do gato, né? Sentir o clima, sentir a torcida. E nós lá, tá uma lebre, lembra essa lebre? Uma branca, né? Aparece no vídeo aí. Coelho, uma lebre, sei lá. Cara, uma lebre bonita, os olhos vermelhos, olhei assim, pô, que bonito, né, cara? E, porra, não... E nós estávamos o quê? Invicto já alguns jogos. Jogos, né? Bastante. E aí, pô, o Enciso, tava eu, o Enciso, o André, o Fernando, nós estávamos todos ali parados, assim, olhando, eu lembro aí, eu juro por Deus, cara, o Enciso, que é isso aí, cara? Eu falo, cara de rato, isso aí, ó, é igual o cavalo paraguai. Com ele, né? Cavalo paraguai. Tá chamando lá de cavalo paraguai. Vai ver. Cara, e beleza, né? Entramos no campo, né? O clima bom, cara. Torcida nossa, esse aqui, primeira bola, gol. Hoje vai dar, né? Hoje é nosso, só pode, né? Então é um sinal aí. De repente, e o Enciso era muito colorado, né? Tanto que tem aquele take, ele tá com a camisa do Inter por baixo, cara, esse aí vai lá, faz um golaço no Derlei, já de primeira, nós, hoje o bicho vai pegar. E logo seguindo já arrumaram confusão, aquela confusão louca, né? Normal. Expulso, esse aqui também foi expulso, esse aqui foi expulso. Pô, foi 3 nossos, né? Sim. Cara, e nós, eu olhei... O cachorrão também tava. O cachorrão foi, né? Aí eu falei assim, porra, cara... Mas daí deu espaço pra ti também, né? Saiu 9, eu falei assim, pô, e agora o que eu vou fazer, né, meu? Ser o meu centroavante, né? Cara, e a gente sem noção, né? Porque a gente jogava em função, né? Claro. Que ele falou, né? Jogava muito pelo pivô, né? Claro, cara. Aí eu falei, pô, o 9 foi embora, e agora, cara? O que eu vou fazer, né, cara? E nisso, depois, cara... figura, né, cara? Olha o que ele fez. Cara, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí o Sandoval chegou, pô, foi expulso o Tarcísio, né? Que o volante, depois foi o André, o lateral, cara, e depois foi o outro lá, né? Foi. Cara, eu falei assim, porra, e agora? Eu corro pra onde, né, cara? Aí o Adeus chegou, o Sandoval chegou, meu, corre pelas pontas. Meu, eles abriram, né, meu? Tiraram o Luciano de zagueiro pra tentar jogar lateral pra me marcar, imagina. Tiraram o Goiano pra jogar na área pra ele fazer... Cara...
fechar. Aí eu falei, o meu Sandoval começou, bola pros lados, eu só corria, cara. Eu falo até hoje, se esse louco tivesse, nossa, da forma que nós estávamos jogando ali, cara, juro por Deus, cara, de 5 não ia ser não, cara, ia ser uns 7, 8 aí, cara. Eu errei gol, cara. Sim. Cara, imagina se esse louco tivesse... Não foi só o 5-2, foi o volume, foi o que foi o jogo, foi um negócio impressionante, mas foi história. Foi história, tá na história. Que foi, cara. Até hoje, né, meu? Até hoje. Não tem Colorado que não pare. E na casa do adversário, que é muito mais difícil. Se eu tivesse, eu ia fazer uns 4 gols, eu ia passar o Larry, ia fazer 5. Vários caras do Grêmio vai me Daí, quem era do quarto dos Bad Boys? Os quartos Bad Boy era tu, Arilson. Lá, eles não eram. O nosso quarto lá era terrível. Quem era? Era tu, Arilson, Enciso e quem mais? No começo era eu, o Celso Vieira, Arilson, o Leandro, o Piu Piu. Cara, Murilo. Nossa senhora. O Enciso ia pra lá. Era punk. Tinha que entrar com a Federal lá. Mas não existe. Sacanagem, não existe time vencedor sem os bad boys, sem confusão. Não. Tem que ter um equilíbrio, né? É necessário. E aí tinha os quartos deles, assim, que eram os meninos mais comportados. Bad boys no bom sentido, né? Claro. Porque não chegava, não desrespeitava, digamos assim. A turma dos bonzinhos. Tinha uns meninos que dormiam mais cedo, né? Ficava lá, né? E nós era do terror, de sacanear. E o que eram as confusões? Assim, era só confusão, era jogar gelo, pasta de dente nos cabelos. Aí o xixi, às vezes, quem ia no banheiro não deixava, a hora que vinha jogava no outro. Era uma várzea. Mas é louco assim, cara, que a gente chegava, olhava todo mundo velho, vamos dormir, cara. Vamos parar de reganho, cara. Aí você não podia ir no banheiro, cara. Você não podia ir ao banheiro, que ia ter, né? Então o quarto ficou assim, o paizão, né? O paizão, nós chamávamos de paizão, o goleiro Schneider. Sim, Schneider, né? O seu Schneider, né? Vivia lá conosco, cara. Aí quando ele chegava, nós abaixávamos, porque aí chegava a lenda, a história. Isso aí, tem que ter a âncora também, cara, senão a pipa, né? Então aí ele dava... Porra, cara, conversava conosco pra caramba, um cara bacana, assim, que eu conheci ali dentro também, cara, que me ajudou muito ali dentro, o paizão. Bom, Cristiano, não tem como não falar de base contigo, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque tu foi formado na base, pegou um momento, assim, muito parecido com o que o Inter tá vivendo, assim, nessa quebra, então, vindo da base, e hoje tu tem, no meu modo de ver, a maior esperança da base, que é o Ricardo Matias, né? Pô, é maior que tu, né? Eu acho que ele é mais... Eu tenho 1,90 m. Eu tenho 91, eu tenho 1,87 m. É do nosso tamanho, assim, mas pô, pelo que eu vi, assim, ele é um jogador que tem agilidade, que sabe fazer o pivô, assim. O que a gente pode pensar e torcer pro Ricardo Matias, a gente que tá, né, teve agora no Sub-17 também, tá lá, exatamente. Tá no Sul-Americano. Né? E assim, o que a gente tem que fazer pra voltar a revelar jogadores no Inter, assim? Porque a gente tá, né, a gente tá precisando, a gente tem ali a tua geração, depois tem a geração do Nilmar, do Diego Diogo, Daniel Carvalho, do Sobis, etc. A gente tá... Depois veio o Tyson, mas hoje, assim, tem o Yuri Alberto, tem o próprio Oscar, tem jogadores que vieram já formados. O que está acontecendo com a base do Inter? Que a gente está tendo muita dificuldade de pegar esse jogador que tem o DNA colorado e botar na vitrine do futebol brasileiro. Em primeiro lugar, o grande problema hoje do mercado são questões financeiras. Se tu for analisar hoje, nos últimos 4, 5 anos, as principais competições do Brasil, ganha o Palmeiras, de base. Sim. Ou seja, por um investimento muito maior. E o Ricardo, sou até suspeito em falar, quando eu vi a primeira vez que chegou na minha mão o material do Ricardo para a gente tomar a decisão se ia avançar ou não, eu vi os vídeos, olhei 2, 3 vezes e estava na Ferroviária ainda. Muito antes de chegar aqui no clube. 1 ano antes. E a gente... Com que idade ele veio pra cá? Ele veio pra cá ano passado. Vai fazer 17, ele veio com 15 e pouco. E eu falei, pô, esse jogador aqui tem alguma coisa interessante. E aí foi feito todo o trabalho para trazer para dentro do nosso staff, né, do nosso portfólio. E depois tinha que tomar a decisão. Tinha que tomar uma decisão interna da empresa de levar para onde?
tinha Palmeiras, tinha Flamengo, tinha os grandes clubes, todos queriam. E aí eu falei, não. Sim, pela altura, né? Um jogador com habilidade com altura. Não, ele é um jogador né? com promissor, com uma qualidade muito, muito, muito especial. Precisa trabalhar algumas coisas, é lógico, ele é um menino, mas olha aí, em um ano o Ricardo saiu do Rio de Janeiro da várzea, em um ano. Há 2 anos, agora aqui no segundo ano no Inter, ele está no Sul-Americano Sub-17, está sendo convocado para a seleção em 1 ano e meio, 2, que ele não jogava em clube nenhum até então. E quando a gente toma essa decisão, eu falo, né, vou lá com o Igor e falo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos trazer para o Inter. Ele falou, mas como tem o Flamengo, tem o Palmeiras. Eu falei, não, vamos trazer para o Inter. Vai ser melhor aqui ele vai estar aqui próximo, a gente vai cuidar, e outra, ele vai ser o cara, se Deus quiser, aqui dentro do clube. Ele vai ser um cara que ele vai ter uma ascensão boa aí a médio e longo prazo, porque ele tem características importantes, ele criar essa figura, né? E eu me enxerguei um pouco ali, em algumas coisas, é lógico, claro. Lógico, em algumas coisas. O Ricardo eu me arrisco a dizer, tomara que dê certo, ele tem qualidades até melhores do que as minhas, entendeu? Ele nos 30 metros, ele tecnicamente, pro tempo que ele joga, né, que o tempo que ele tem de formação, ele é acima da média. Precisa trabalhar bastante, sim, muito ainda. Não fez muita coisa, quase nada, mas ele tem potencial para ser um dos grandes jogadores aí a médio e longo prazo. Então foi isso, entendeu? A base é isso. E para responder a tua pergunta, eu acho que as pessoas que escolhem os jogadores, elas têm que enxergar isso. Tu acha que tem muito corporativismo? Não digo que tenha corporativismo, eu acho que não é esse o caso. Eu acho que para mim também foi muito mais fácil enxergar isso, porque, como tu disse, eu sou daqui, eu sei como que funciona, eu conheço, como o Fabiano. O Fabiano era um cara que tinha as características para jogar. Pode dar os atalhos para eles também. Ele né? tinha todas as características, mesmo sendo vindo de São Paulo, um cara forte, rápido, entendeu? Ele ia dar certo aqui, porque o futebol gaúcho é de força, de velocidade. É a mesma coisa do Ricardo e os outros vários meninos que tem aí dentro da base que são bons jogadores. É preciso escolher bem, né? É um processo difícil, tem que ter muita calma, tem que ter olho, tem que ter pessoas ali atentas a isso, as oportunidades e principalmente, cara, investimento. Entendeu? É investimento. Se não tiver investimento, tu não consegue. Eu acho que isso que tem que estar atento, tem que levar um pouquinho mais a sério isso, entendeu? Porque o caminho está aí, esse é um dos caminhos. E se a gente vai pensar em gestão hoje de futebol, os clubes geram déficit, né? Uhum. E o que equilibra esse déficit? É a formação de jogadores, sim, né? Sim. Então, na verdade, quanto mais tu consegue investir nisso para que tu possa formar jogadores, mais tu vai quebrar paradigmas, porque aí tu vai pensar assim, a gente está falando em unificar ligas de futebol, etc, em ter isso. Se tu pensar assim, mas o Flamengo ganha mais do que eu... Tu não pode esquecer que também as SAFs, elas vão investir muito nisso. Perfeito. Vão ter movimentos... É base, né? Vai mudar. O mercado de base vai mudar e a médio e longo prazo. Com as SAFs, os caras vão investir. Porque o europeu, a grande maioria dos investimentos vem de fora. Na verdade, já investiram, né? São quantos clubes hoje no Brasil? Os caras vão começar a focar em captação. Vai ser um mercado paralelo, entre aspas, muito competitivo. Entendeu? E aí cabe aos grandes clubes se adaptarem, os clubes que ainda não são SAF, são associativos, e entender esse mecanismo o mais rápido possível para não ter uma defasagem ali daqui 3, 4, 5 anos entre as SAFs e estou dizendo a nível de investimento de base. Perfeito. A nível de investimento de base, com os grandes clubes. Até porque se a gente for olhar para o Bragantino hoje, ele está muito mais preocupado em formar jogador do que em fortalecer o grupo principal, né? Sim. Então, a ideia deles é essa, né? E tá certo, porque tem horas que tu não tem como competir. Agora, se tu criar um DNA colorado, se tu fortalecer o penso de como jogar, se tu transformar...
lá nos anos 90, a gente já falava em se espelhar no São Paulo em padronização da base, né? Sim. Até hoje isso é uma coisa que está engatinhando muitas vezes no futebol brasileiro. Pô, tu tem que montar o teu time conforme a tua filosofia de jogo para que quando o jovem possa subir, ele possa ter tranquilidade no movimento, né? Sim, mas existem alguns movimentos internos que aí ultrapassa o que é certo e o que é errado. Porque, na minha humilde opinião, né, é lógico que não vai entrar no campo para perder o jogo. Claro, ninguém quer isso. Né? Mas o fator principal hoje, que eu entendo que deveria ser a base, era o que? A formação de jogadores. Mas, infelizmente, né, por toda essa exposição hoje, tem muita mídia, tem muita internet, tem muito acesso à imagem e informação. Cara, o treinador de uma sub-17, de uma sub-20, sub-15, se ele não ganhar, vão mandar ele embora pra rua. Sim. Isso é entendeu? Aí ele vai chegar lá, tem um jogador com uma maturação baixa, tardia, mais não fraco. Vai trabalhar. E com potencial de crescimento a médio e longo prazo. E tem o Fabiano, que é mais forte, talvez não tenha a mesma margem de progressão a médio prazo e longo prazo, mas por ele ter mais força hoje, ele está mais pronto para aquilo que precisa para ganhar aquele campeonato, ele vai ser escolhido numa captação. Então tu tem que ter cuidado em relação a isso. E o Inter é um exemplo prático disso, ganhou a Taça São Paulo e não revelou ninguém, irmão. Mas, mano, assim, o que eu vejo dessa parte, tá? É o Cris falou sobre perfis, né? Cara, eu tô aqui desde 96, tá? Já trabalhamos, vimos grandes jogadores ser campeão da Copinha, subir, não subiram. Isso é padrão do clube. Eu trabalhei no Santos, ele trabalhou no São Paulo. Lá não tem. Lá é padrão formação profissional. O mais importante o é formar. O Internacional, com todo respeito, nunca teve os olhos para isso. Todos os treinadores que veio trabalhar aqui, ele trabalhou com vários treinadores, nunca foi olhado pela base. Porque é padrão do clube de se jogar assim, buscar jogadores de padrão alto já. Então, não adianta a gente cobrar isso num clube que o clube não vai fazer da base profissional. Porque tem que ter a vontade de tudo, o treinador vir entender isso, resultado. Não tem como. É diferente, fala do Santos. O Santos não tá legal no momento, mas tem jogadores ali, vai sair mais jogadores agora no Brasileirão. Eles vão até o final, eles vão até o limite. Né? Exatamente. E o Papito é um cara, né, incrível. Sabe trabalhar com jogadores de alto nível e jovens. Aí que nós estamos falando. Então não adianta cobrar do Mano. O Mano trabalhou 1.900 bolinhas lá. Na base, claro. Ele sabe olhar e falar que jogador, mas só que no momento que ele tá passando, ele não vai. É difícil. É difícil, gente. Só que ninguém entende. Mas quem primeiro tem que vir é lá de cima. Jogadores da base, é isso aí. Hoje nós filosofia de gestão, né? Esses jogadores vão ter que trabalhar no profissional, vai ter que jogar. A oportunidade. Senão não é perfil. O Grêmio mudou. O Grêmio, por que o Grêmio mudou os últimos anos aí? Por quê? E o melhor momento para isso passou já, que é o Gauchão, né? Entendeu? Pois é. Qual foi a minutagem que a base teve no Gauchão? Aí você assiste o jogo lá. Ridículo. O Paulistão, aí se todo mundo fala hoje aí, né? Mas o Água Santa é o time bom. Um bom time, montado. Todos os jogadores ali, sabe? Todos teve base. Sim. Base boa. Então você vê, quando foi encontrar taticamente futebol, não, é diferente. Por quê? Jogaram nos clubes grandes, agora uns vão voltar, uns estão para acertar para o Santos, parece que outros vão para... Por quê? Teve aquela maturidade de trabalho nos clubes grandes. E agora estão voltando para o clube grande, maduro, já cascudo. É isso que a gente fala aqui, às vezes, o clube não adianta falar, cobrar do Mano, tem que vir lá de cima, pré-temporada vai começar, os 10 meninos estão aí. Não, mas... Não quero saber, é isso aí. É o clube, é investimento, o clube... Pô, vai ficar vendendo jogador aí por 3 milhões de dólares? Sim. Sendo que pode vender aí, sai daqui, é vendido aí por um caminhão de dinheiro, aí fica, mas... Tem que acreditar. Tem que acreditar. O clube fazer uma boa transição entre a base e o profissional.
preparar os meninos para... Rogério Senna ali, trabalhei lá, tá puxando toda a molecada. Pô, por que nós não podemos? O Grêmio tá aí. É verdade. Por que nós não podemos mudar isso? O Inter não precisa mudar. Poxa. Tá aí, né? Algo que possa ser feito para a gente voltar a quebrar paradigmas, tá bom, gente? Eu queria agradecer, Christian, Fabiano, pela resenha. Olha, sensacional, muito obrigado de coração mesmo por tudo que vocês representam para os anos 90. Para mim é uma honra mesmo poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, 2 grandes presenças. Fica aí mais um Presença Colorada. Muito obrigado. Não deixa de nos seguir, de compartilhar, de ativar o sininho, de divulgar para os amigos, né? E no Instagram é @Presença Colorada, no Twitter é Press Colorada. Vem com a gente, vem fazer essa resenha atemporal, falando de torcedor para torcedor, da paixão e com essas 2 grandes presenças. Muito obrigado, irmão. Foi uma honra, satisfação. Sorinha passou voando, né, top, cara? muito bom. E tem muita história de bastidores aqui que, quem sabe, numa segunda temporada a gente não volta aí para essa resenha. Ele tem bastante. Grande presença. O Christian tem bastante resenha fora das 4 linhas. Valeu, galera. Um abraço.